Dos irmãos, com a paz do Senhor, desejo um bom dia, uma boa tarde para você que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo. E eu vou deixar uma palavra de Deus para a sua meditação que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 1, que tem como título Moabe rebela-se contra Israel e Acasias adoece. Fala assim: E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu e enviou mensageiro e disse-lhe: Ide e perguntai a Baal-zebute, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: Levanta-te e sobe para te encontrares com o mensageiro do rei de Samaria e diz-lhe: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebude, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a quem subsiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele, e ele lhe disse: Que há que voltaste? E eles lhe disseram: Um homem saiu ao encontro e nós disse: Ide e voltai para o rei que vos mandou, e dizer-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebude, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a quem subsiste não descerás, mas sem falta morrerás. Amém, amados? E aqui hoje nós vamos falar sobre o rei Acasias, né? Quem era o rei Acasias? O rei Acasias era o filho da Jezebel com o rei Acais. E aqui fala assim, vamos fazer um comentário em cima dessa palavra. Na Bíblia existe 2 Acasias, um de Israel da parte do norte, porque teve a divisão, e o outro rei que tem na Bíblia que também tem esse nome, é do reino de Judá, conhecido também como Rei Sul. O Acasias que nós vamos ver é da tribo de Israel, da tribo do norte, filho de Acais, o rei, e de Jezebel, uma rainha má. Jezabel era filha de Etibaal, rei e sacerdote de Tiro, Sidom. Ela era má e dominadora, e religiosa, e de forte personalidade. Ela se denominava-se porta-voz dos deuses, e isso a denominava-se sacerdotisa. Ela sacrificava crianças de uma forma ostensiva e dominadora, em nome da santidade e inocência. Sua atuação mística superava as expectativas dos israelitas, que aceitavam tudo de forma normal. Então, aqui está falando que Jezabel, como mãe, e Acais, como pais, né? O rei Acais, o pai dele, não passaram um bom ensinamento para seu filho. Por isso que ele cresceu dessa forma, fazendo as coisas erradas que a mãe fazia, matava criança. Ele era um forte idólatra. A Bíblia diz que ele era idólatra e ele adorava esse Baal-zebute, que era o deus das moscas. Então ele foi um rei muito ruim, foi um péssimo rei para Israel. E aqui fala: recorreu ao dinheiro do tesouro a rainha Jezabel, recorreu ao dinheiro do tesouro público do templo de Israel para sustentar 450 profetas de Deus Baal e 400 profetas da deusa Será, deusa fenícia da fertilidade. Então ela sustentava com dinheiro público de Israel 850 profetas, que só trouxeram desgraça para Israel. Israel tinha um Deus, e esse Deus era adorado desde criança. Israel foi ensinada a adorar a um único Deus, o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E esse casamento que foi feito na época foi um casamento político que foi feito entre esses dois povos.
e prejudicou muito a Israel. No palácio real seria construído um templo dedicado a Baal. Aparentemente, o seu próprio marido sentiu-se atraído pelo culto deste Deus, renegando a Javé, renegando a Deus, né? O marido dela, Acais, o rei Acais, negou a Deus, apostatou da fé, negou a Deus e foi adorar falsos deuses. Aí veio a derrota do seu reino, foi a ruína do seu reino. Aconteceu através dessa brecha, né? Quando a gente dá brecha, o inimigo entra e quer destruir a nossa vida, quer nos afastar de Deus, renegando a Javé para o seu segundo plano. Então, ele deixou Deus e foi adorar esses falsos deuses, foi cultuar os deuses da Jezabel. Os sacerdotes israelitas foram eliminados e então tiveram que se exilar no deserto devido à perseguição promovida pela rainha. Um profeta até então desconhecido pelo seu nome verdadeiro surgiu confrontando com os seus ensinamentos de Jezabel. Sua mensagem era que passou a ser o seu próprio nome, Elias, né? Elias, o profeta do Senhor, ele veio confrontando, né? Falando a verdade e derrubando essas mentiras de Satanás, que esses dois reis pregavam. Elias, que quer dizer Javé é Deus. A mensagem do profeta passou a contrastar religiosamente e provocou terror entre os rabinos e sacerdotes que passaram a exigir dele uma prova contundente em forma de sinal de comprovação de sua autenticidade. Era necessário que Elias provasse o seu chamado por Deus, bem como o verdadeiro sobre a sua mensagem. Então, aí houve, né? Elias ele chamou os profetas Baal, os falsos profetas, para mostrar a Israel que havia só um Deus na face da terra, só há um Deus que nós devemos adorar, que é o Deus criador dos céus e da terra. Então foi convocado esses 450 profetas de Baal, dos falsos que adoravam falsos deuses, né? Profetas que eram mantidos pela Jezebel. Jezebel comia na mesa com eles e profanava, né? A palavra de Deus. Era uma mulher muito má. Então Elias chamou esses 450 profetas e disse: o Deus que responder com fogo é o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. E ali foi feito um altar onde foi colocado muita água, né? E os profetas de Baal ficaram a manhã inteira, até quase meio-dia, invocando a Baal, e nada aconteceu. E quando o homem de Deus, chamado Elias, invocou o seu Deus, Deus desceu com fogo e lambeu e consumiu todo o altar, se apresentando assim como um Deus vivo, o único Deus vivo a quem devemos adorar, a quem Israel deve adorar. O casamento entre Acabe e Jezabel ocorreu como um tipo de compensação política pela hostilidade de Damasco contra Israel, no acordo promovido por Omir, pai de Acabe, para reafirmar uma aliança entre Tiro e Israel. Segunda Crônicas 28, capítulo 28, versículo 22 a 25, diz: no tempo da sua angústia, cometeu ainda as maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais. Pois ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco que o feriram e disse: viste que os deuses do rei da Síria o ajudaram, eu lhe ofereci sacrifício para que o ajudasse a mim. Porém, eles foram a sua ruína, e de todo Israel juntou Acais os utensílios da casa de Deus, fez-os em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor, para você ver o que ele fez de errado. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém, também em cada cidade de Judá. Fez altar para queimar incenso a deuses, assim
provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Então, isso aí para você ver, ele profanou, né? Ele abandonou a palavra de Deus e começou a fazer altares em cada canto da cidade, provocando assim a ira de Deus. Porque se tem uma coisa que Deus fica irado, é idolatria, é imagens, é esculturas. A Bíblia fala no livro de Salmo e no livro de Deuteronômio que Deus abomina, que Deus detesta imagens e esculturas, né? É pecado esse tipo de coisa. A gente tem que adorar a Deus e ter Deus, adorar Ele em nosso coração. Deus quer habitar e morar no teu coração, não em imagens e esculturas. Acabe faz aliança com o rei de Judá, né? O rei Josafá, que era um homem fiel, e o rei de Israel, que faz aliança, né, com o rei de Judá. Esse rei Josafá, né, o rei Acabe fez uma aliança com o rei Josafá para se sentir forte e atacar a Síria, né? Que ele já tinha vencido uma guerra e ele queria vencer a Síria de novo e tomar o território. Aí aqui fala. O rei Josafá, que era um homem fiel a Deus, por causa dessa aliança, Judá vai ter um único rei, que é uma rainha, que é a Atalia, que é a filha de Acabe, que vai reinar e não era descendente de Davi. Por causa dessa aliança de Acabe com Josafá, o culto a Baal chega a Judá, né? Então ele contaminou até a outra província, ele contaminou até a Judá com seus falsos ensinamentos, com seus falsos deuses, ele contaminou a Judá. Então o rei Josafá também foi prejudicado, porque fazer aliança com o incircunciso, com o ímpio, leva o homem à ruína. Ou se casar com o ímpio também. A gente tem que procurar agradar a Deus, seguir a vontade de Deus e andar nos caminhos de Deus e fazer aliança com quem é de Deus, com quem serve ao mesmo Deus com quem servimos, a quem servimos. Aí aqui fala, e Acabe com Josafá. O culto a Baal chega a Judá. Jorão, que era filho do rei Josafá, passa a adorar a Baal e se contamina e contamina a todos. Então, Josafá, o rei de Judá, ele fez aliança com Acais e o filho a filha de Acais, Atalia, casou com o filho do rei de Judá. Então, toda aquela cultura que eles tinham em adorar falsos deuses foi levado para Judá e contaminou também o povo de lá. Prejudicou ao rei Josafá. O rei Josafá não vigiou, ele era um homem temente a Deus. Ele não vigiou e acabou entrando nessa aliança que trouxe sérias consequências, né, para ele e para a nação dele, para o seu povo. Então, quando Josafá fez uma visita a ele em Samaria, o rei Acais faz uma proposta para ele ir à guerra contra a Síria. E Josafá, percebendo que aqueles profetas eram mentirosos, perguntou-lhe: Olha, não tem mais profeta aqui? E o rei Acabe diz: Tem, ele está preso, manda chamar. E o profeta Micaías, e Micaías diz: Você vai morrer, né? Porque quando antigamente os profetas falavam a verdade, eles eram presos, judiavam dele, maltratavam, né? Quando o profeta da época, né? Aqui a Bíblia fala que teve um profeta, Jeremias, ele foi jogado num buraco, porque toda vez ele pregava, falava contra o pecado do rei. E aqui não foi diferente. Micaías estava preso porque ele era a boca de Deus e ele falava a verdade, não importava o que ia acontecer com a sua vida. O que importava é que ele ia falar a verdade. Antigamente era assim, os profetas de Deus davam a vida em prol da mensagem, né, da palavra de Deus. Hoje em dia, os profetas de Deus, alguns, não todos, mas alguns são comprados, são corrompidos. E nesse tempo aqui não foi diferente, né?
o rei Acais, ele tinha profeta que profetizava aquilo que agradava o seu ego, que satisfazia o seu ego. E o rei Josafá, percebendo que aqueles profetas falsos eram falsos profetas, mentirosos e bajuladores do rei, mandou chamar um profeta verdadeiro. Aí se apresentou Micaías. Micaías, homem de Deus, falou aquilo que Deus mandou. Você vai morrer, né? O rei Acais foi para uma guerra, e lá na guerra, que ele foi contra a Síria, o soldado, ele foi disfarçado, né? Não foi como rei, porque como rei ele era um alvo fácil, né? Como rei ele ia ser pego pelos inimigos, pelos adversários, né? Facilmente, então ele foi disfarçado, né? Ele usou isso, foi disfarçado como um soldado, mas a profecia se cumpriu. Aquela flecha que se soltou da mão do soldado, soltou-se sem ele querer aquela flecha e atingiu o rei Acais, e ali ele morreu no campo de batalha, como o profeta Micaías falou. Acabe achava que ia para a guerra contra os sírios junto com os seus aliados. O rei Josafá, né? Ele pensou que iria com o rei Josafá, né? E seria uma potência, ia se sobressair. Porém, ele morreu com uma flecha que o soldado acertou ele sem querer. Quem passa a reinar é o seu filho Acasias. E a Bíblia diz que ele era um homem ímpio, né? A Bíblia diz que Acasias era um homem ímpio. A gente vai ver isso aqui agora na palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 1, que fala: E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Então, depois que o rei Acais morreu, o seu filho, né? Creio eu que era o seu filho mais velho, Acasias, passou a reinar em seu lugar. Mas os moabitas atacaram a cidade de Acasias, atacaram a cidade do rei Acasias, e o rei Acasias, com medo, foge e vai para uma cidade, e lá ele sofre uma queda. Aí aqui fala, no versículo 2, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, adoeceu e enviou mensageiro e disse, lide e perguntai a Baal Zebub, Deus de Ecrom, se sararei dessas doenças. Então ele mandou os mensageiros ir até Ecrom perguntar aos deuses, né? Aos sacerdotes de Baal Zebub, se ele iria ser curado daquela doença, porque ele sofreu uma queda, ele caiu, estava em um lugar alto, a Bíblia diz que ele caiu por entre as grades e sofreu um grave acidente esse que a Bíblia não relata, se foi uma fratura, se foi um sangramento, se foi uma hemorragia, mas a Bíblia só fala que ele sofreu um grave acidente. Só que no meio do caminho, o anjo do Senhor aparece a Elias. Aí aqui fala versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita, levanta-te e sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhe, porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom, né? Ecrom era uma das 5 cidades dos filisteus. Os filisteus eram inimigos de Israel, né? Eles não adoravam o mesmo Deus de Israel. E esse rei Acasias, ele seguiu o mesmo passo da sua mãe, os mesmos passos do seu pai. Ele poderia fazer diferente, né? Ele poderia construir uma história diferente. Porque Daniel viu o pai e a mãe sendo executados, sendo mortos. Mas nem por isso Daniel foi se corromper, nem José se corrompeu e tantos outros homens de Deus. Mas Acasias não, ele era um homem corrupto, em seu coração já estava corrompido pelos ensinamentos da mãe. Ele não quis fazer diferente, ele não quis escrever uma história boa ao seu respeito, nem passar um bom ensinamento para o povo de Israel. Em vez dele, ele sabia que em Israel tinha um Deus vivo, mas ele abandonou o Deus vivo e foi buscar um Deus morto. E o Baal Zebub era o Deus das moscas,
era o Deus que curava, conforme a crença da época. Eram demônios. Ele foi buscar ajuda de demônios para curar ele. E a Bíblia diz que só quem tem poder da vida e da morte e da cura é Deus. E aqui Deus interfere no meio do caminho, Deus entra, né, falando com Elias. E aí aqui versículo 4 fala: E por isso assim diz o Senhor, da cama a quem subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Ali Elias falou aos mensageiros do rei essa palavra, dizendo que da cama ele não sairia, mas ele iria morrer, ele iria descer à sepultura, porque ele era má. Ele botou julgo em Israel, ele botou peso sobre Israel, ele era um idólatra, ele adorava falsos deuses, imagens e escultura, ensinou ao povo de Deus a fazer a mesma prática, a mesma coisa, fazer o que não presta. Então ele era um rei má, ele só reinou 2 anos. E nesses 2 anos ele só fez o que era errado aos olhos do Senhor, só fez o que era má. Seu reinado foi breve, foi curto. Aí aqui fala versículo 5, que os mensageiros voltaram para ele e lhe disse que voltasse. Então o rei perguntou, por que eu mandei vocês ir até Ecrom e vocês voltaram tão rápido? Aí eles voltou, é porque apareceu um profeta e mandou